te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos, Senhor. Aquele que pôde estar aqui esta manhã, Senhor. Nós te agradecemos por cada vida. Te peço em nome de Jesus que o Senhor venha estar agora com a palavra, meu Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor, aquilo que o Senhor queira nos falar, Pai. Nos prepare, Senhor, para que nós possamos receber a tua palavra, Senhor, que ela possa frutificar em nossas vidas, em nossos corações, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada, Senhor, por este aniversário, Senhor. Nós estamos muito agradecidos por mais um ano de vida, Senhor, da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, agradecemos. Amém, Senhor. Eu quero saudar você que está assistindo esse vídeo, você que está aqui juntamente conosco no templo, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós comemoramos 22 anos de organização de nossa igreja e louvamos a Deus porque Ele tem falado conosco e a igreja tem crescido na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. E nesse domingo nós estamos pensando sobre o triunfo do Evangelho. Toda a igreja é composta através do resultado do Evangelho que nos alcançou um dia. Para isso eu quero pedir a vocês que abram suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 18, eu quero ler com os irmãos versículos 9 e 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, é interessante quando Paulo chega à cidade de Corinto e tudo desenrola através do Evangelho. Atos 18. Versículo 9: Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Feche seus olhos. Tenha um sentimento dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nesse dia. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós nos reunimos, ó Pai. Já é a 22ª vez que nós nos reunimos para comemorar um aniversário de organização. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem permitido vivermos até aqui. Ó Deus, continue falando, ó Deus, porque é a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos faz querer estar no rebanho, Senhor. É a Tua palavra que faz sentir o Senhor Jesus bem próximo de nós. Unge os meus lábios e usa-me, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento interessante. Já estava se aproximando o término aqui da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo havia acabado de sair ali de Atenas, havia passado pelo Areópago e pregado sobre o Deus que o povo não conhecia, porque ele prestou atenção que havia uma placa de ensino ao Deus desconhecido. É por isso que o Evangelho tem triunfado, porque ele tem tornado esse Deus conhecido. O Evangelho, meus irmãos, significa em grego boas novas, boas notícias. A notícia que o Senhor traz é que há salvação para você, há salvação para a sua casa. A salvação, meus irmãos, muda o homem, ele transforma, ele regenera, ele traz novamente o homem à vida, traz novamente o homem aos seios do Senhor, coloca o homem novamente com o nome escrito no livro da vida, e Jesus Cristo abre o caminho para os céus. Sabe, queridos, Paulo, quando escreveu a Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele conhecia bem. E ele disse: porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus. Quantas vezes o Evangelho está sendo pregado e muitas pessoas creem nele e são salvos, outros ouvem e duvidam e não são salvos.
mas aí o evangelho hoje tem triunfado. Então Paulo roda 80 quilômetros de Atenas e chega em Corinto. Meus irmãos, que tarefa que Deus deu para Paulo. Corinto era uma importante cidade portuária. Na época, com cerca de 200 mil habitantes, ela era a capital da província de Roma, da Acaia, distância, conforme eu falei, de 80 quilômetros de Atenas. E Deus leva ele para um local difícil, um ministério difícil naquela cidade. Corinto era uma cidade extremamente diversificada em termos de população. Naquela cidade incluía gregos, incluía ex-escravos da Itália. Naquela cidade tinha veteranos do exército romanos, tinha empresários, oficiais do governo, gente do Oriente Próximo, um grande número de judeus, mas tinha muitos escravos ali também. Era uma cidade fortemente pagã. E Paulo recebe de Deus a incumbência de pregar o evangelho nesse local. Sabe, meus irmãos, essa cidade era pagã, famosa pela imoralidade. Da parte sua havia um acrópole com um templo de uma deusa chamada Afrodite, a deusa da sensualidade. Havia cultos à sensualidade, havia cultos, prostitutas cultuais. A cidade era ruim mesmo, a cidade era difícil. A cidade, meus irmãos, era composta de pessoas que não acreditavam em Deus e não queriam viver com Ele. O estilo de vida da cidade de Corinto, era difícil. Interessante que a velha Corinto era uma confusão de raças que apressaria muito o processo pelo qual a nova Corinto adquirisse ali também uma reputação nociva e precária e doentia. Vocês pararam para prestar atenção? E quando a gente fala da cidade de Corinto, a gente começa a ver algumas semelhanças com as grandes capitais dos dias de hoje, onde os homens e as mulheres têm vivido ao seu bel prazer, como se não soubesse Deus. Meus irmãos, a palavra Coríntios tinha uma expressão ruim. Quando se falava corintianizar, significa alguém longe de Deus, alguém que não estava caminhando para próximo de Deus. Com tudo isso, meus irmãos, a cidade tinha um grande prestígio, porque ela era populosa, o comércio fluía por ela, a cidade prosperava materialmente, mas ela era uma cidade muito importante, porque Deus disse: eu tenho muita gente ali. O campo é difícil, Paulo, mas o evangelho vai triunfar ali. Eu lembro de uma música que diz que quanto mais densa for as trevas, mais brilha a luz de Jesus. Era ali que Paulo tinha um desafio tremendo. Meus irmãos, essa cidade onde Paulo foi pregar o evangelho, conforme eu disse, ela era importante. Ela era intelectualmente viva, materialmente próspera e moralmente corrupta. Interessante que os seus habitantes eram propensos, meus irmãos, a satisfazer os seus desejos, fosse de que espécie fosse, eles queriam se satisfazer. Aí fica difícil, porque para eu cultuar a Deus eu tenho que agradar ao Senhor. A satisfação era agradar ao Senhor. É por isso que Paulo sabia que o evangelho, palavra do Senhor, ações de Cristo, o Deus conosco anunciando ali, meus irmãos, boas novas, o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, equipando Paulo, a cidade ia ouvir sim de Jesus Cristo. Sabe, igreja, a cidade era difícil. Paulo estava dizendo, Deus estava dizendo para Paulo: não desiste não, Paulo, não desiste. O ideal dos coríntios era o atrevido desenvolvimento do meio. Vamos crescer a cidade. Ela era amante dos prazeres que entregava a toda luxúria. Os atletas tinham sua satisfação de exercer, mostrar ali os seus corpos bem definidos. Os verdadeiros tipos corintianos, meus irmãos, no mundo em que o homem não reconhecia nenhum superior e nenhuma lei senão aos seus desejos. Mas tinha uma coisa, tinha um apóstolo de Jesus naquela cidade. Queridos,
Hoje, há necessidade de ter um homem e uma mulher de Deus em cada local, seja por mais difícil que for, anunciando o Evangelho, vivendo o Evangelho, mas conhecendo o Evangelho. Quando Paulo chegou a Corinto pela primeira vez, ele estava vivendo um momento de grande desânimo. Interessante que Deus não esperou: olha, Paulo, você agora vai se recompor. Não, ele está vivendo um momento difícil, porque quando ele passou em Filipos, ele teve um começo comprometedor, esmagado pela oposição dos judeus fanáticos. Quando Paulo agora, meus irmãos, encontrou a mesma coisa quando ele chega em Tessalonicenses, quando ele chega em Bereia, em Atenas, ele teve pouco sucesso. Mas Deus disse: eu escolhi você para ser pregador dos gentios. O que significa gentios? Os não convertidos, os não judeus, o que ainda não era povo. Interessante, meus irmãos, que por isso quando ele foi para a cidade de Corinto, que era orgulhosa e intelectual, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3, ele diz o seguinte: ele foi em fraqueza, temor e grande temor. Sabe por que ele foi em fraqueza, em temor e em grande temor? Para que o poder não fosse de Paulo, mas fosse do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, todos nós somos assim. Acabei de falar agora, completei 15 anos de ministério aqui, pela misericórdia de Deus. Mérito nenhum eu tenho, é tudo Ele, por Ele. Interessante que os seus companheiros de viagem missionária, Silas e Timóteo, estavam ocupados na Macedônia, de modo que provavelmente Paulo estivesse sozinho, meus irmãos, o que tornaria as coisas mais difíceis. Ele não tinha alguém para dividir, para compartilhar, talvez ele não tinha um ombro para chorar, ele tinha um joelho para louvar, e meus irmãos, uma oração a ser feita. Quando Paulo chegou a Corinto, hospedou-se com Áquila e Priscila, judeus que tinham sido expulsos de Roma mediante o decreto do imperador Cláudio. Interessante que ele estava chegando num local difícil, encontrou um casal que estava vindo também com problemas e dificuldades. Quando Silas e Timóteo se juntaram agora de novo a ele, o que aconteceu? Trouxeram uma notícia que ele não esperava. Trouxeram a Paulo, meus irmãos, notícias a respeito de toda a oposição. Os convertidos que Paulo havia pregado em Tessalonicenses haviam permanecido firmes. Ele teve problema, teve oposição, mas ele ouviu uma notícia. Sabe, Paulo, aquelas pessoas que se converteram lá em Tessalônica, eles estão firmes no Evangelho. Meus irmãos, não tem nada que alegra mais no coração de um pregador, de um apóstolo, de um homem de Deus, é saber que aqueles que se converteram permanecem firmes no Evangelho. Era isso, meus irmãos. Quando Paulo ouve uma notícia dessa, meus irmãos, tudo muda. Paulo viu que apesar das dificuldades e desencorajamento que ele havia enfrentado, a bênção de Deus pousava sobre a obra que ele realizava. Ele percebeu que a bênção de Deus estava ali, as notícias lhe deram um novo ânimo, e ele se entregou agora à proclamação do Evangelho com uma renovada energia. Interessante, meus irmãos, que Paulo se entregou agora totalmente à palavra. Atos 18:5, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. A mensagem dele era simples, a mensagem dele era como a de Jesus, a mensagem dele era como a mensagem de João. João pregava arrependimento, Paulo pregava: Jesus é o Cristo. Era isso que os homens precisavam entender. Meus irmãos, o que nós temos que pregar hoje: quem é Jesus? O triunfo do Evangelho, meus irmãos, não está em dizer que Jesus vai te tornar rico, que Ele pode curar os seus problemas. Sim, Ele pode e Ele faz isso. Mas o triunfo do Evangelho é tirar o pecado da raça humana. É saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Aí o desenvolvimento do Evangelho, meus irmãos, em Corinto começou a ser visto.
cidade era difícil, mas ele não estava preocupado com a dificuldade da cidade, estava preocupado sim com o crescimento do Evangelho. Paulo tinha um chamado de Jesus Cristo para servi-lo e alcançar os gentios. A certeza dessa vocação o acompanha, meus irmãos, nos momentos mais difíceis do seu ministério. Ele tinha certeza, sabia o que estava fazendo, mas o Senhor graciosamente ainda reafirma a sua fé e renovando as suas forças. Aqueles que esperam o Senhor são como os montes de Sião, caminham e não se cansam. Ele que renova as nossas forças, meus irmãos. Por isso é importante que cada um nesse dia, cada homem, cada mulher de Deus, reveja as suas bases de fé. Sua fé está em que base? Para enfrentar a sua própria luta, seja ela ministerial, dentro ou fora da igreja. Paulo agora está animado. Ele começa a tomar algumas atitudes importantes. Paulo vai, meus queridos, e forma agora um corpo ministerial. Interessante que Corinto marcaria agora o ministério de Paulo, sendo um dos seus maiores resultados, mas também levantaria os seus maiores desafios. Tinha com ele ali o casal Áquila e Priscila, o ajudou muito no seu ministério. Interessante que Lucas diz aqui que Paulo passou a morar na casa desse casal, trabalhar juntos com eles, pois todos eles tinham uma coisa assim, que fazer tendas por um período, porque ainda não havia chegado auxílio suficiente para que vivessem do Evangelho. Paulo, Áquila e Priscila passaram agora a compor o núcleo daquela igreja local em Corinto. Começou com 3 pessoas. Essa igreja também começou com um culto, crianças na garagem do pastor Leonildo, na casa dele. Veio os pais e a igreja foi tomando forma. Tudo que está grande hoje começou pequeno dia. Paulo, Áquila e Priscila. Mas não era eles, era o poder do Evangelho. Era Jesus Cristo junto com ele, neles. Era o Espírito Santo atuando. Era, meus irmãos, o fortalecimento da palavra. Interessante, meus queridos, que como de costume Paulo esperava ali um sábado para ir lá discorrer na sinagoga. Ele tinha paciência, ele estava conectado com o Pai para quando ele chegasse na sinagoga houvesse poder. Mas quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia trazendo uma oferta em dinheiro para a sua manutenção, ele pôde então se dedicar integralmente ao ministério da palavra. Agora não precisava mais fazer tendas para se alimentar, para sobreviver, porque agora chegou o sustento para que ele pudesse ser integralmente dedicado à palavra. Sabe, igreja, o posicionamento de Paulo em relação aos constantes perseguidores dos judeus fez com que ele tivesse noção do que estava fazendo ali. Em Corinto, Paulo não teria a melhor atenção dos judeus do que outras cidades. Ele sempre fez, porque ele já veio provado e aprovado por Deus. Novamente ele se viu cercado por invejas, blasfêmias e ameaças. Corinto foi um dos primeiros lugares em que Paulo decididamente abandonou os judeus e resolveu dedicar-se aos gentios. Seria como se o pastor falasse: olha, eu não vou mais pregar para os crentes, eu vou pregar só para quem não é crente. Aí eu lembro que ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Agora eu vou pregar para os gentios. Mas isso não significava que ele abandonaria aqueles irmãos. Ele não abandonou. Sabemos, queridos, Lucas relata que muitos coríntios ouviram a palavra e creram e foram batizados. Atos capítulo 7, 8. Capítulo 18, versículo 7 e 8. Diz a Bíblia: saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo e era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga.
Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviram, criam e eram batizados. Pode ser, eu vou pregar para quem não é crente, mas aqueles que ouviram a palavra do Senhor através da boca de Paulo ficaram felizes no Evangelho. Vocês entendem por que o Evangelho continua triunfando hoje, no ano de 2021? E eu vou dizer uma coisa sem medo de errar: enquanto Cristo não vier nas nuvens buscar a sua igreja, o Evangelho vai continuar triunfante, porque sempre vai levantar homens e mulheres sem medo para anunciar que Jesus é o Cristo, que não vai mudar a mensagem, que não vai trocar o teor da mensagem, e que vai continuar dizendo: Jesus é o Cristo. Mas uma coisa ficou nítida na mente de Paulo: é como se Deus tivesse dado um aviso para ele continuar pregando em Corinto. Versículo 8 e 9, versículo 9 e 10, conforme nós lemos, meus irmãos: 4 razões para que Paulo devia continuar pregando a palavra. Primeira razão, a ordem vem direta de Deus. Versículo 9 disse: fala e não cales. Paulo, eu sei que você cansou. Paulo, eu sei que agora você escolheu aí os gentios, mas uma coisa eu quero que você faça: fala e não cales. Segunda razão, meus irmãos, a promessa da presença divina. Ele disse: eu estou contigo. Quando Paulo percebeu Deus dizendo: não cale, porque eu estou contigo, meus irmãos, ele já estava bem. Mas Deus não parou. Deus veio um terceiro elemento e disse uma promessa de proteção: ninguém ousará fazer-te mal, porque eu sou o teu protetor. Aí Paulo entendeu que quem falava através da boca dele era o próprio Deus. Mas tem uma certeza: Deus chamou ele em sonhos, falou com ele diretamente, dá uma promessa, garante proteção, mas ele traz uma certeza de resultado. E essa certeza de resultado é o que eu quero que você leve no seu coração. Eu tenho muito povo nessa cidade. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: tem muita gente que ainda não é desse aprisco. A eles convém nos agregar. Quando Deus manda alguém pregar o Evangelho, Ele já está dando essa certeza: lá tem gente que vai se converter. Talvez você não veja o resultado. Em Tessalônica ele ficou sabendo o resultado quando ele estava em Corinto. Essa foi uma das 6 visões que Paulo recebeu no seu ministério, em todas as mensagens cruciais. Eu quero concluir essa mensagem dizendo umas coisas para vocês, igreja. A natureza humana ela é fraca, como a minha, a sua e a de Paulo. Porém, com a ajuda de Deus, podemos vencer as fraquezas e o desencorajamento. A Bíblia diz que se Cristo demorasse para voltar, talvez não encontraria fé na terra, mas a nossa fé vem por ouvir. Por isso, quando eu digo para vocês, quando vocês pararem para se reunir, fale e faça com que todos que estão ali ouçam a palavra de Deus, porque é ela que fortalece a fé. Se tiver reunião sem palavra, não é reunião. Não existe culto sem palavra. Por isso que os nossos cânticos são espirituais. Paulo tinha motivos para sentir desânimo em certas ocasiões. No entanto, meus irmãos, nunca se entregou ao pessimismo. Quando Deus falava: levanta, sou contigo, eu te garanto. Ele acreditava em Deus. Não devemos concentrar a nossa atenção nas fraquezas dos grandes homens. Porque a Bíblia diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Nós devemos sim contemplar a graça de Deus que nos transformou em heróis da fé, porque a fé vence o medo. Paulo, não temas, mas fala e não cales. Queridos, talvez nós estamos hoje recheados de medo pelas coisas que aconteceram em nossa vida. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu não fico olhando para trás, eu olho para frente. Queridos, o que você viveu até aqui
é para que Deus coloque nas suas mãos algo maior, ministério maior. Sabe, meus irmãos, não é pecado sentir um receio imposto pelo perigo. Só seremos derrotados se nos entregarmos a esse medo. Sentir um certo receio é espiritualmente mais sadio do que aquele excesso de confiança em nós mesmos. É fácil dizer não temas, é fácil. No entanto, isso não dá coragem para ninguém. Deus não fala não temas, Ele fala não temas por quê? Porque eu estou contigo. Não temas, porque ninguém vai te fazer mal. Não temas, porque o resultado do que eu te mandei fazer é garantido por mim. E o sucesso do Evangelho, que Jesus pisou na terra, os seus pés estavam na terra, mas o seu trono sempre foi e sempre será nos céus. Essa palavra só é garantida, meus irmãos, porque ela não tem base na terra, ela tem base nos céus. Tudo que você vive no Evangelho é garantido pelos céus. Sabe, meus irmãos, a mesma voz que disse a Paulo não temas, acrescentou, e eu quero que ela acrescente no seu coração nesse dia, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Deus está com você. Deus quer você. A cidade não era legal. Não era legal. Quando Paulo estava desanimado, o Senhor veio ter com ele e o encorajou. Paulo ficou ali 18 meses, 1 ano e meio exatamente. Ele escreveu, enquanto ele estava ali, ele escreveu 1 Tessalonicenses no ano 52 e 2 Tessalonicenses no ano 53. Mas ele diz o seguinte: note só as relações do legalismo, o secularismo, o paganismo, mas tudo isso foi esmagado pelo Evangelho. Eu quero dizer para vocês que isso tudo é resultado do amor de Deus. Eu quero concluir dizendo, meus irmãos, que o amor de Deus pelos homens que se aproxima de nós é o mesmo ao longo de toda a Bíblia. De Adão, Deus se aproximou para vestir um pobre pecador. Pecado nu, o Senhor o vestiu. De Enoque, Deus se aproximou para andar com ele. De Abraão, Deus se aproximou para ser seu amigo. De Jacó, Deus se aproximou para abençoá-lo. De Jó, Deus se aproximou para restaurá-lo. De Paulo, Deus se aproximou para animá-lo. De João, para fortalecê-lo. E de você, para salvar-te. Deus está se aproximando de você nesse dia. Você que está me ouvindo nesse vídeo, Deus se aproximou de você nesse dia. Deixa Ele ser Deus. Deixa Ele ser Deus. Deus quer andar com você. Ele quer ser seu amigo. Deus quer abençoar você. Ele quer restaurar você. Deus quer te animar. Mas é uma coisa: Ele quer te fortalecer. E aí você vai entender: tudo posso naquele que me fortalece. Ouça o Evangelho. É Ele que pode te dar garantias. Feche seus olhos, fala com Deus, peça a Ele: Deus, assim como Paulo viveu tantos problemas, em tantos lugares ele não foi muito bem quisto, aí o Senhor coloca ele no lugar mais difícil ainda, e é lá que Deus fala essas palavras. Eu entendi que o Senhor falou comigo: Senhor, tira meu medo. Senhor, talvez eu me calei por causa do medo, porque achei que não vale mais a pena continuar falando. Ah, Senhor, eu parei e não percebi que o Senhor está comigo. Senhor, o resultado do meu trabalho é em Cristo Jesus. É que tem muita gente que precisa ouvir através da minha boca
o Senhor falar. Obrigado, Deus, porque nesse dia nós temos um grande privilégio de comemorarmos 22 anos de organização. Pai, problemas tivemos e muitos, investidas do inimigo em muitas, mas nós podemos ver que o Evangelho ainda triunfa, porque Ele é o poder do Senhor. Continue conosco, Senhor. Ó Deus, nós sabemos que ainda tem muita gente que ainda precisa ouvir de Jesus Cristo através desta igreja, e até Cristo voltar, esta igreja continue sendo um canal de bênção, um local de evangelização. Ó Deus, que tenha palavras de vida eterna, e que não falte, Senhor, pregadores, músicos, líderes, homens e mulheres cujas vidas estão envolvidas na tua obra. Obrigado, Deus, porque nesse ano, nesses últimos anos, ó Deus, nós temos experimentado a união da igreja, e o Senhor ordenando a bênção na vida do teu povo. Senhor, obrigado, Deus. Valeu a pena, Senhor, acordar hoje pela manhã, só pelo fato de saber que o Senhor está entre nós reunidos no número mais de 2 ou 3 em teu nome, e é a presença do Senhor Jesus que muda tudo. É por Ele, para Ele, ó Deus, que nós aqui estamos. Obrigado, Deus. Continue nos usando, ó Deus, e queremos dizer como o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, esse é o desejo do nosso coração. Continue abençoando cada membro da tua igreja, nossos familiares. Prepara, Deus, terrenos para que nós possamos plantar as sementes do Evangelho. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja.